Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Miriam e nesta aula nós iremos corrigir a semana 5, PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Nesta semana, o PET trouxe a função logarítmica. Semana passada, vocês viram que é logaritmo e nessa semana ele trouxe a função logarítmica. Na função logarítmica, tá? Nós vamos entender que o logaritmo, a função logarítmica, ela é contrária, ela é a inversa da função exponencial. Então, nós temos a função exponencial, onde o x está na potência, e o inverso da função exponencial é a função logarítmica. Aqui nós temos o logaritmo, a forma que escrevemos o logaritmo, log de x na base a, e o a tem que ser diferente de 1. O gráfico da função logarítmica, que vocês estão analisando aqui, ele é sempre dessa forma. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos ter um x, né? Os eixos x e y, onde essa função, tá? Essa linha, ela vai se aproximar do eixo y, mas nunca vai encostar no eixo y. Esse gráfico é o gráfico da função logarítmica. Eu não sei se vocês se recordam da função exponencial. Da função exponencial, ela vem próximo aqui e aqui. Então, ela pode, né, ultrapassar o eixo do y, mas também vai passar próximo ao eixo do x. Então, ela é o inverso da função logarítmica. Por exemplo, a função exponencial é essa aqui, a vermelha. E a verde é a função logarítmica. Então, por isso que elas são inversas. Até o desenho no gráfico é inverso. Porém, para a gente resolver essa função logarítmica, a gente tem que entender como que resolve o logaritmo, tá? Porque aí nós vamos dar valores de x e vamos encontrar o y da função resolvendo o logaritmo. Vou resolver somente esse primeiro aqui para vocês. Então, eu tenho um log de x na base 3. E eu estou denominando meu x, eu estou atribuindo o valor para x, que vai ser quanto? 1 sobre 27. Então, eu estou falando o seguinte, olha, log de 1 sobre 27 na base 3. Vou transformar este 27, eu vou colocar aqui que vai ser igual a x. Então, nós vamos usar essa resolução para a gente chegar no meu valor de x. E como que eu faço isso? Não sei se vocês lembram da regrinha. Eu vou elevar 3 elevado a x, que vai ser igual a 1 sobre 27. Então, ficaria assim, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Eu vou transformar o 27 na base 3. Vocês lembram que para resolver função exponencial tem que estar na mesma base. Então, ficaria 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27, fatorando, seria 3 elevado a 3. Porém, aqui eu não estou na mesma base. Aqui está na base 3 e aqui está na base 1/3. Nós vamos passar esse 1/3 para a base 3. Como? 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 3. Basta eu inverter para ficar na base 3 e mudar o sinal. O sinal aqui do expoente, que era positivo, passa para negativo. Então, o meu x fica valendo menos 3, igual está aqui. Então, nós vamos resolver a função logarítmica usando o nosso logaritmo. Atribuo o valor para x e encontro o valor de y resolvendo o logaritmo.
tá? E quando a gente fizer essas correspondências, nós vamos ter os valores aqui no eixo. Por exemplo, aqui quando corta 1, para o meu x valendo 1, olha só, x1, o logaritmo, o gráfico, ele cortou no 0. Ele cortou no eixo do x aqui. Então, meu y vai ser 0. Para um x valendo 3, olha, o meu y foi quanto? Foi 1, tá? Ao passo que aqui abaixo, quando eu tenho fração, ou seja, valores menores que 1, valores de x menores que 1, o meu gráfico ele já vai estar para y negativo, tá? Vamos colocar aqui, ó, 1/9 ou 1/3. Se eu dividir aqui em 3, 1/3, a gente vai pegar mais ou menos aqui no menos 1, tá? Que seria esse ponto. Então, é isso. E nessa função logarítmica, nós temos aqui, ela é o quê? Crescente. A relação de crescente ou decrescente é sempre os valores de x com valores de y. Deixa eu apagar esse aqui vermelho, que esse aqui é da exponencial. Então, o que que nós temos aqui? Olha, para a gente saber se ela é crescente ou decrescente, a gente vai sempre analisar os valores de x com valores de y. Aqui, se eu olhar este gráfico aqui, ela é crescente. A gente vai olhar que ela é uma função crescente. À medida que aumenta os meus valores de x, olha, x1, x2, x3, os pontos de y, eles estão o quê? Aumentando. Olha, aumentei aqui para o x4, o meu y também aumentou. Tá? Então, isso aqui define uma função crescente. Vejam bem, aqui eu estou no menos 3. No menos 3, o meu x está bem menor. Se eu chegar aqui no menos 2, o meu x já vai estar um pouquinho maior. Se eu pegar o y menos 1, o meu x está aumentando. Tá? Então, isso aqui define a função crescente ou decrescente. É a relação dos valores de x com os valores de y. Aqui, eu já vou ter uma função logarítmica, onde a minha base é menor que 1. Então, aqui a gente já pode afirmar que ela vai ser decrescente. À medida que aumenta o x, o meu y diminui. À medida que meu x aumenta, olha só, 1, o y é 0. Para x2, o meu y já diminuiu. Então, aqui ela vai ser uma função decrescente. À medida que aumenta x, diminui o y. E o gráfico da função decrescente é nesse sentido. Tá? Aqui trouxe um exemplo, né? Aqui no caso, gente, é uma função do tipo logaritmo, porque a gente tem esse 20 fixo, olha, que vai estar multiplicando este logaritmo aqui de 1 sobre p. E outra coisa interessante é quando não fala a base para vocês, a maioria dos logaritmos trabalha com base 10, tá? Então, quando não te mostra a base, é porque é a base 10. Esse 1 sobre p é o logaritmando, é o que está lá em cima. Então, a minha base é 10. Então, aqui jogou no gráfico e deu esses pontos. A gente trabalhando 20 vezes o log de 1 sobre p na base 10. Atribuiu valores para p, né? Foram atribuindo valores para p e encontramos este logaritmo que foi multiplicado por 20. Então, já está aí a resposta. Agora, na questão 1, pediu para esboçar o gráfico da função y igual a log de x na base 2. Log de x na base 2, a gente vai trabalhar com o quê? Atribuindo valor para x e encontrando o valor de y. Então, aqui, log de x na base 2. Eu quero que meu x valha 1. Então, o que que a gente vai fazer?
Então, nós vamos pegar o log de 1 na base 2. Vamos colocar um outro valor diferente de x. Então, como que a gente resolve? Transformando aqui 2 elevado a y é igual a 1. Vejam bem, eu tenho que estar na base 2. Como que eu transformo este 1 na base 2? O meu resultado é 1. Então, vai ser 2 elevado a y, vai ser igual. Qual a potência que eu elevo para me dar um resultado 1? É a potência 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, o meu resultado aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Então, para um x valendo 1, o meu y vale 0. Tá aqui, ó, 1, y0. Se a gente pensar no 2, a gente vai fazer log de 2 na base 2. Gente, sempre quando o logaritmando e a base for igual, isso aqui vai te dar 1 como resposta. Vocês não precisam nem de calcular, tá? Log de 2 na base 2 vai dar 1. Então, eu tenho um x valendo 2 e o y valendo 1. Agora, aqui eu coloquei, né, foi atribuído o x valendo 4. Então, nós vamos ficar... Vou fazer aqui em cima, log de 4 na base 2, igual a y. Então, nós vamos fazer o seguinte, 2 elevado a y vai ser igual a 4. Como que nós vamos resolver isto? Vamos fatorar o 4, vamos deixar ele na base 2. Deixando ele na base 2, vai ficar 2 elevado a y igual a 2 elevado a 2. Então, o y deu 2. Então, x4, y2. Vamos pegar aqui para vocês analisarem. Olha, x4, y2. Essa função é uma função crescente ou decrescente? À medida que está aumentando o y, o x também está aumentando o y. Então, essa aqui é uma função crescente. Tá? Próximo exercício, esboçar um gráfico com y igual a log de x na base meio. Então, aqui agora, a minha base vai ser meio. Eu já sei que aqui vai ser uma função decrescente. E aqui a resolução. Eu atribuí um x, 1, 2, 4 e 8, tá? Por que eu atribuí 1, 2, 4 e 8? Gente, se eu tô na base 2, vamos usar os múltiplos de 2. 2, 4, 8, 16, bom? E aqui a resolução. Vamos resolver essa primeira aqui. Log de x na base meio, nós vamos atribuir o x valendo 1. Então, vai ficar log de 1 na base meio e vamos usar o y. Meio elevado a y é igual a 1. A mesma coisa. Para eu ter este 1 e passar ele para a base meio, eu vou ter o quê? Meio elevado a 0. Meio elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o meu primeiro aqui, y é igual a 0. Então, para um x valendo 1, o meu y é 0. E aqui a gente vai atribuindo e resolvendo. Então, o gráfico, gente, assim como na função exponencial, o gráfico sempre passa na beiradinha aqui do eixo do x. Na logarítmica, é o contrário, ele vai passar sempre próximo ao eixo do y, mas não encosta no eixo do y. Aqui é que não dá para perceber, porque eu fiz numa escala menor. Mas se a gente for ampliando essa escala no GeoGebra, essa linha do gráfico, ela não encosta no eixo do y, tá bom? Esse problema da questão 3, ele já é um pouquinho diferente, onde a gente tem duas partes, ela é uma função do tipo logarítmico. A gente tem o menos 10,7, que é fixo,
e essa parte aqui do logaritmo que a gente vai resolver. Então, o que que aconteceu? Essa função aqui, né, essa parte é 2/3 vezes log de S em qual base? Se não está me mostrando a base é 10. Então, eu atribuí valores para S, tá bom? Aqui é como se fosse um Y, né? É o valor que a gente vai encontrar, ou X. Então, eu atribuí valores para S. Vejam bem, se a gente está com a base 10, nós vamos atribuir valores com múltiplos de 10. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, que é 10, 10 elevado a 2, que é 100, 10 elevado a 3, que é 1000. Então, nós vamos fazer essa atribuição, tá bom? Como? Aqui, olha só, a gente vai transformar isto para a gente estar resolvendo. Ficaria log, perdão, já tiro log, é 10 elevado a y vai ser igual a S, tá? Então, esse S aqui, eu vou atribuir esses valores de X ou de Z, do jeito que vocês quiserem. Então, aqui nós vamos colocar o 10, por exemplo, elevado a 0. Vai ser o meu S. Depois, eu vou atribuir outro valor, vai ser 10 elevado a 3. Vai ser igual a S. 10 elevado a 15. Vai ser igual a S. Então, nós vamos substituir aqui, tá? Veja como que vai ficar. Vai ficar assim, menos 10,7 mais 2/3 vezes, olha só, log, o meu S aqui, vamos usar o 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 na base 10. Quanto que vai dar isso? Vou resolver aqui embaixo para vocês verem. Repito, vamos resolver este logaritmo. Eu tenho um logaritmo de uma potência. Como que eu faço? Pego esse 0, passo aqui para frente. Então, vai ficar 0 vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Mas veja que isso aqui está tudo sendo multiplicado por 0. 2/3 vezes 0 vezes 1. Então, tudo isso aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 0. Então, quando eu tiver o meu S com 10 elevado a 0, vai sobrar quem? Menos 10,7, que é o que está aqui, ó. Então, eu vou ter lá um X valendo 10, valendo 1, e vai dar menos 10,7. Então, aqui deu menos 10,7. Agora, eu vou fazer aqui com vocês a mesma, porém, vou usar o 3, tá? 10 elevado a 3. Olha como que vai ficar. Aqui, então, no lugar do 0 vai ser 3. Vai ficar assim, 10 elevado a 3. Vou trazer o 3 para multiplicar aqui. E vai dar log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 vai dar 1, tá? Então, ficou menos 10,7 mais 2/3 vezes 3. Eu posso simplificar isso aqui. Menos 10,7, então, vai sobrar mais 2. Menos 10,7 mais 2, menos 8,7. Então, se eu tiver o meu X valendo 1000, que 10 elevado a 3 não é 1000, eu vou ter menos 8,7 de resultado de Y. Tá? Vamos fazer o do 15. No 15, vou utilizar a mesma expressão aqui. Vai ficar 10 elevado a 15. Então, aqui, ó, eu vou apagar, tá? E aqui vai ficar 15. Vou colocar este 15 para ser multiplicado, vou trazer ele para frente, e o log de 10 na base 10 permanece, 1. Então, como que ficou aqui? Ficou, ficou 2, menos 10,7 mais
2/3 vezes 15 vezes 1. Olha aqui, nós podemos simplificar o 3 com 15. Aqui fica 1 e aqui fica 5. E aqui tá multiplicando, tá? Então, fica mais 2 vezes 5. Menos 10,7 mais 10, que vai dar menos 0,7. Então, lá no meu gráfico, eu já trouxe ele aqui para vocês, né, darem uma olhada e marquei alguns pontos para vocês verem. Olha, não consegui colocar certinho não, mas daqui já dá pra gente comparar. Aqui é meu x valendo 10, tá? Nós vamos ter um y valendo menos 10. X valendo 100, o que é 100? É 10 elevado a 2. Para 10 elevado a 2, eu vou ter um y valendo menos 9,37 ou menos 9,4. Aqui, x valendo 1000. Então, quanto que eu vou ter no 10 elevado a 3, né, no caso? Foi esse aqui que a gente calculou, olha. 10 elevado a 3, a gente vai ter menos 8,7. Então, tá aqui, menos 8,7. Ok? Então, tá aqui o gráfico. Lembrando que aqui, né, vai ser uma função o quê? Decrescente. À medida que aumenta o x, diminui o y. Ok? Então, sempre a função logarítmica, ela vai te levar ao logaritmo. E aí, vocês vão estar trabalhando, resolve a parte do logaritmo e multiplica ou soma pela parte fixa, que às vezes o problema te dá. Igual este aqui, né? Essa questão aqui, ó, eu tinha o 20 multiplicando. Então, eu resolvo o logaritmo, o resultado que der, eu multiplico por 20. Então, é isso. Então, com isso, a gente termina a correção da semana 5, né, fazendo uma pequena revisão aí de logaritmo e explicando as funções logarítmicas. Abraços e até a próxima.